Muito bem, irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor, Salmo 113. E para aqueles que estão antenados, hoje é o nosso último estudo no Salmo 113. E a minha oração é que ao final desse estudo, o seu louvor possa ser mais bíblico, né? Salmo 113. Nós já estudamos versículo 1 ao versículo 6. E hoje vamos ler, entender melhor, né, o versículo 7, 8 e 9. Mas para que fique aí bem contextualizado para todos nós, vamos ler o salmo inteiro, né? Diz assim a palavra de Deus. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Qual é o nome do Senhor mesmo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Qual é o seu nome? Yahvé, muito bem. É um deles, né? Muito bem. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra? Vou abrir um parêntese aqui, né, por causa dessa expressão. Quem é semelhante ao Senhor? Essa semana eu vi alguém fazendo uma coisa muito, muito esquisita. Porque aqueles que estavam aqui domingo passado sabem que eu fiz aquele paralelo com dois nomes, o nome Micaías e o nome Miguel. Porque ambos os nomes carregam essa ideia de glorificar a Deus, dizer quem há como Deus, né? E uma pessoa, falando da Bíblia, ela interpretou que o fato de Miguel ter esse nome, quem há como o Senhor, significa isso que eu vou dizer agora. Claro que não significa, né, irmão? Mas é isso que ele está dizendo. Ele disse que, na verdade, Miguel foi criado depois, né? Depois da rebelião dos anjos, Satanás, aquele negócio todo. Então, depois disso tudo, como Deus não entra em batalha com Satanás, a não ser na Igreja Universal, como ele não entra em batalha com Satanás, ele precisava criar alguém para entrar em batalha com Satanás. Então ele criou alguém que pudesse fazer diferente do diabo, porque o diabo, ele queria ser como Deus, né? Então, nesse sentido, vamos criar aqui um anjo que possa exaltar a figura de Deus. Então criou-se quem? Micael, do hebraico, portanto, significa o quê? Quem há semelhante ao Senhor. Então Deus criou Miguel para que toda vez que Miguel fosse contender com Deus, obviamente contender com Miguel, né? Porque os dois casos que conhecemos é Miguel que está na batalha, correto? Quais são os dois casos? A expulsão do céu e a batalha pelo corpo de Moisés, né? Nas duas oportunidades, quem é que aparece? Miguel. Então, na teoria desse indivíduo, ele quis dizer o quê? Que Deus criou Miguel posteriormente apenas para que no momento que o diabo quisesse confrontar Deus, toda vez que ele confrontasse Deus, ele tivesse que confrontar aquele que diz no seu próprio nome, quem é semelhante a Deus. É bonito, né? Bonito, mas só pode ser verdade, né? Mas verdade não é não. Então nem tudo que é bonito é verdade, tá, irmão? Mas o cara fez essa navegação toda no Espírito, né? É igual aquele cântico que cantava antigamente, né? É o dele mesmo. Ele navegou lá no Espírito dele para tentar entender isso. E se você participou daquele curso de angelologia, você sabe isso. Todos os anjos foram criados de uma vez só, um determinado tempo da história que não se sabe qual. Então não importa se ele é Miguel, se ele é Satanás, ou o que ele era antes de ser Satanás, todos foram criados igualmente, uma quantidade limitada ainda que grandiosa. Perfeito, irmãos? Qualquer coisa que passar disso vem do maligno. Pastor, também eu ouvi uma também muito interessante, que também confunde a gente. Você é uma pessoa que só falou assim, você sabe que existe um homem preto, e branco, amarelo, chinês? Aí foi dando nome. Não. Eu falei assim, explicar para você entender. Deus não tomou o homem do pó, não fez o homem? Eu falei assim, então, tá certo. Mas então, a terra não tem várias cores? Por isso que o homem surgiu as cores. Então, essa teologia é boa.
Eu acho que a gente teria que fazer uma avaliação para descobrir qual é a terra do Jardim do Éden, né? Será que é uma terra santa? Será que é uma terra perfeita? Ou será que era uma terra cheia de impurezas? Gente, essas navegações no espírito humano não produzem nada de bom. Ou do engano, né? É do engano, naturalmente, né? Então tenhamos cuidado com o que estamos ouvindo aí nas redes sociais, porque o negócio é feio. Mas voltando ao texto, fechando parênteses, diz o versículo 7. Ele ergue do pó, agora é o texto que nós vamos meditar hoje, hein, irmãos. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então vamos orar, irmãos, pedir a Deus para ter misericórdia de nós, para que nós não falemos nada de enganoso aqui, mas apenas a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, está mais uma vez diante de nós esse salmo precioso e queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine mais lições sobre o louvor que precisamos prestar ao Senhor. Que não seja como nós queremos, que não seja como nós imaginamos, que não seja como muitas vezes somos doutrinados, mas que seja de acordo com a palavra do Senhor. Porque essa é a doutrina máxima que precisamos viver. Não a de homens, não costumes de homens, mas sim a vontade do Senhor. Então, meu Deus, nos ensine mais uma vez e fale o nosso coração para que o nosso louvor seja mais bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, partamos para o nosso último ponto. Eu coloquei aqui 3 quadradinhos só para fazer aquela revisão básica com os amados irmãos, para ver que você está guardando aquilo que nós estamos falando. Então, aleluia significa o que mesmo? Halel Iá, louve a Iá. E quem é Iá? Yavé. Então, trata-se daquela forma carinhosa, né, de falar Yavé. Que também é uma forma carinhosa quando você expressa naquele cântico. Qual cântico? Iê, iê. Eu estou surpreendido que muita gente não sabia que eu estava se cantando Deus. Mas então, quando você diz Iê, Iê-uá, você está falando o nome de Deus. Assim como você fala Jeová é o teu cavaleiro. Você é por aí. Então, se você fala Jeová, se você fala Iê-uá, se você fala Iavé, se você fala, meu querido, esses nomes sempre de uma radical hebraica semelhante, você está falando o nome de Deus, aquele que é traduzido na sua Bíblia como o grande eu sou o que sou, disse o Senhor. Segunda questão importante é a questão do Halel egípcio. Ele é Halel porque é uma palavra de louvor, é uma palavra de elogio, de reconhecimento, e é egípcio porque diz respeito a algo que aconteceu no Egito, né? E o que aconteceu no Egito, cujos esses salmos de aleluia tem a ver? Tá na tela. Dá-me imagens. Está ali na tela. Páscoa, né? Então a festa da Páscoa, meu querido, iniciou-se no Egito, a saída do povo do Egito. E muitos salmos, principalmente ali os salmos 113 e 118, eles eram utilizados para essa festa especial. Eu demonstrei aqui que eram cantados hinos antes, eram cantados hinos depois. E disse que é bem provável que Cristo Jesus e seus discípulos tenham cantado um desses salmos, ou mais de um desses salmos, no momento ali que eles saíram para o Monte das Oliveiras, né? O momento da instituição da ceia, juntamente ali com os seus discípulos. Essa é uma teoria interessante. A minha pergunta, pastor, é o seguinte: quando é que foi colocado, ao invés de colocar o nome Iavé nas Bíblias, quando é que foi trocado para Senhor, como nós temos em letras garrafais nas nossas Bíblias? Foi na Septuaginta ou foi já na tradução do Novo Testamento? Essa resposta é simples, cara, eu não sei. Eu não sei. Na verdade, assim,
existe hoje, eu vejo uma crescente preocupação das pessoas sobre o nome de Deus. E muitos têm chegado ao extremo de dizer que toda a cristandade, 2000 anos de história, fala o nome de Deus errado. Que nós temos que falar o nome de Deus certo. E aí estão dizendo que o nome de Deus certo é qual? Quem sabe? Não. Quem sabe? Não. Yeshua. Não. Yahweh. Então, pode ser. Quem falou Yahweh? Você falou? Yahweh, né? Esse é um. O seu também. Mas o que eles mais têm pegado aí, né? Eu esqueci. Eu esqueci o bendito do nome, Jesus. Por isso que eu vou para o inferno na visão dessas pessoas. Porque eu não estou falando o nome de Deus certo. Nem sei o nome, nem estou lembrando o nome de Deus certo. Meu Deus do céu. Mas é alguma coisa ligada ao Yahweh. É alguma coisa. Falando porque teve uma época que eu estava vendo bastante vídeo sobre isso. Uhum. A maioria fala Yahweh. Pois é. Por quê? E eles falam até que você fala Yahweh, eles falam que é o nome de outro Deus, né? Sim. E aí começam as divagações, né? Aí vão associar o Senhor com Baal. Deus, eles falam que é Deus. Isso. E aí vai complicar muitas coisas. Mas, sinceramente, irmãos, nós somos brasileiros. Nós falamos português, né? Não há, assim, nenhum erro teológico, bíblico, profanação de você traduzir termos de outras línguas para essa língua. Porque Deus sabe, e quando você está dizendo Jesus, né? Ou você termina a sua oração dizendo em nome de Jesus, Deus sabe muito bem quem você está se referindo, né? Agora imagine se nós começarmos e tivermos que começar a falar Yeshua, né? Porque é o termo hebraico, mas quem disse que Yeshua é o termo hebraico? Você está dizendo que há uma possibilidade do Yeshua ser. Mas é preciso reconhecer que os sinais maçoréticos, para os irmãos entenderem, é preciso reconhecer que as vogais em hebraico, elas são um evento perdido na história. São perdidos. Nós não sabemos verdadeiramente a entonação das palavras tal qual elas foram criadas originalmente. Então, quando criaram esses sinais para dar essa ideia da consoante, que vai dar o sentido para nós, né? É que começou a surgir essa questão de nomes. Então, o nome de Deus, ele existe a partir de 4 consoantes. Então, como é que você fala o nome de Deus a partir de 4 consoantes? Como é que você lê 4 consoantes? Como é que você lê? Como é que você lê um J, um V e um H? Como é que você lê isso? Você não lê, né? Então, os sinais maçoréticos vieram para preservar o som, ou o que era mais próximo do som. Então, as consoantes passaram a se chamar de quê? De Yahvé, né? Agora, será que isso é a representação fiel do que foi feito lá no início? Não sei. Não há como saber. Então, as pessoas hoje estão muito preocupadas com o nome e com o soar do nome e estão se esquecendo de ter um relacionamento com o dono do nome, né? Esse corpo. Então, Alguma coisa para acabar desviando do... Sim. Porque a partir do momento que você fala assim para mim, não, o nome de Deus é Yahweh e pronto, acabou, e quem não for vai para o inferno, você aceita. Deixou de ser cristianismo. Essa é uma característica indistinguível de uma seita. Todos estão errados. Só você está certo. O liberalismo é o oposto, né? Todos nós podemos estar certos. Não importa. Não importa. Yahweh, Yeshua e tal. Então, assim, nós temos que buscar em si o que é mais próximo do original, mas entender que não existe nenhum pecado nisso, né? Por isso que se alguém fala Jeová, eu não gosto de falar Jeová. Eu falo só Jeová quando o pessoal aqui, quando o Marcelo está cantando Jeová, eu tô cavaleiro. Aí eu tenho que cantar, porque ele está cantando, né? Mas eu prefiro Yahvé. Mas se ele falou Jeová, ele pecou? Pegou. Se for eu, sim, né? Contra a consciência dele, talvez. Mas não no sentido técnico, né? Pastor,
Eu tenho que entrar no texto, gente, senão... Tá bom. Mas pode fazer pergunta. Não, nem os judeus, desde sempre, quando eles encontram o tetragrama, eles nem leem Jeová, eles falam Adonai. É Adonai. Eles substituem o tetragrama na leitura, em voz alta, Adonai. Aí na Septuaginta já tem Kyrios, né, que é Senhor. Sim. Que Adonai significa Senhor, mestre. Então qual é o nome de Deus, né, que vale? É impronunciável. Será o grego? Será o hebraico? Será o aramaico? Quem sabe? Né? O latim, né? Vamos usar o latim e sermos aqui, relembrarmos na época medieval, né? O pessoal cantava os textos bíblicos, né? Eu aprendi uma música em latim, é assim, ó. Dominus dixiad mi, filius est tu ego hodie genuite. Eu ouvi amém? 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 Alguém tem o dom de interpretar aí, por favor? Só faltou você fazer assim, ó. Eu tive latim no seminário, aí essa passagem que diz assim, este é o meu filho amado. Ela é cantada, né? Interessante, né? Não para muitos ouvidos. Vamos lá. Então, isso está gravado em nosso coração, irmão, a partir da primeira lição. Qual é a primeira lição? Louve ao Senhor em toda a situação. Então, nós pensamos aqui sobre o quê? Pensamos sobre a primazia do louvor, pensamos sobre o tempo do louvor e pensamos no lugar do louvor. E nós percebemos que as lições que estão exaradas aqui, elas mostram que se você quer pensar em primazia, algo que é importante é louvar, porque é repetido várias vezes. Se você quer pensar no tempo do louvor, quanto tempo que eu tenho que louvar a Deus? A resposta não é 1 hora, não é 2 horas, não é 10 minutos, a resposta é o tempo todo, porque é o que o salmista diz. E qual é o lugar da adoração? É na igreja, né? É lá na 60 da Olympia Avenue, não é isso mesmo? É também, mas é todo lugar que está debaixo do sol. E se esse endereço, 60 Olympia Avenue, estiver debaixo do movimento solar, significa que lá você tem que adorar a Deus, né? Lá você tem que louvar a Deus, ok? Então, é isso que nós vimos aqui na primeira lição. Segunda lição, vamos bem forte, né? Todos juntos? Louve ao Senhor pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Então você percebe que o salmista ele está realmente mostrando lições para nós. Ele mostra sobre louvar em toda situação e agora ele fala de louvar a Deus pelo que Ele é. E o que Deus é? Estudamos tudo isso em 2 domingos, né? O que Ele é? Ele é o elevado Senhor, Ele é o majestoso Senhor, Ele é o incomparável Senhor. Estou lembrando agora do Miguel aqui. Ele é o grandioso Senhor, Ele é o misericordioso Senhor. Então nós estudamos tudo isso. E aí você para e faz uma reflexão. Você já reparou o quanto é difícil você louvar, seja em cântico ou seja em oração, a Deus pelo que Ele é? Pensa aí, praticamente, isso prático. Se eu falar aqui, vamos orar. Agora eu vou falar, todo mundo vai querer louvar a Deus, né? Mas se eu tivesse falado isso antes, vamos louvar o Senhor, né? Gente, você já fez isso alguma vez na sua vida? Antigamente nas reuniões de oração, né, tinha um momento de oração. Eu acho que o Iraci vai fazer isso terça-feira. É uma dica, Iraci. Mas assim, tinha momentos de oração de louvor, orações frases. Já viu isso? Ou seja, cada um deveria fazer uma frase de adoração. Acampamento então. Adoração. Aí levanta o Eli. Ó Deus, nós te louvamos porque tu és grande. Aí você pega aquela lista e fica fácil. O Senhor é elevado, o Senhor é majestoso, o Senhor é incomparável, grandioso, misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele terminou. Aí vem o Marcel, né? Sim, Deus, tu és incomparável. Tu és o único, não há outro Deus igual ao Senhor, né? A imensidão, a grandiosidade. Você já reparou que está meio que repetindo o que já está ali? Está repetindo, né? Aí passa para o outro, né? Aí vem a Joana, sim, Deus, tu és bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. E isso eu estou fazendo aqui, irmãos, como se estivesse fluindo mesmo a reunião de oração. Mas, via de regra, a pessoa começa a pensar, nossa, o que eu vou falar acerca de Deus agora? Já falou o que eu tinha falado. Você falou meu nome,
Mas ele já falou que eu ia falar, vou repetir. Aí, de repente, começa o silêncio na igreja porque ninguém quer orar. Já falou tudo que tinha falado. Nossa, mas Deus é tão pouco assim? Não tem mais nada para falar de Deus? Né? Então, perceba que a gente tem uma dificuldade muito grande de louvar o Senhor pelo que Ele é, irmão. É um fato, ok? Se você começar a pensar aí na vida prática, né? Você vai perceber isso. Já no canção é mais fácil, né? No louvor é fácil, primeiro, porque lança ali na tela. Lança na tela, você vai e acompanha. Correto? Tranquilo, não tem problema. Mas se isso tiver que brotar de você, se você tiver que dedicar, por exemplo, 5 minutos da sua oração apenas para louvar a Deus pelo que Ele é, nós podemos até fazer aqui uma aposta santa, ok? Você não vai ter algum pedido, ou se vai ter algum reconhecimento de pecado, né? Alguma coisa no meio. É uma dificuldade, é difícil, irmão, é difícil, não é fácil não. Então você tem muitos atributos na Bíblia para falar de Deus, né? Mas a gente tem essa dificuldade inerente em nós, é algo que a gente tem que começar a pensar e entender aí por que não é assim, né? Então louve ao Senhor pelo que Ele é. Agora ficou fácil, né? Qual seria a terceira lição? Louve ao Senhor pelo que Ele faz, né? E aí você tem mais facilidade. Porque o que Deus faz para você, né? Aí é só você começar a pensar na sua vida, né? Você olha para você e fala, Ele me fez, né? Aí você olha para o seu dia a dia, né? Ele me deu trabalho, Ele me deu sustento. Aí você pensa na igreja, Ele me deu uma igreja para eu poder congregar, né? Aí você pensa lá que você formou na faculdade, Ele permitiu que eu me formasse. Aí você começa a pensar nas coisas que Deus te proporcionou a partir então das suas ações misericordiosas, soberanas. Aí nós temos mais facilidade do que o louvor pelo que Ele é. Mas ainda assim, chega num determinado momento, a gente meio que esquece. Não, parece que não tem mais nada que Deus faça por nós, a não ser dos clichês. Família, trabalho, igreja, salário, saúde. Parece que assim não tem mais nada que Deus faça. E tem muitas coisas que Deus faz, irmão. Então a gente vai olhar para o texto e perceber que o salmista, ele está focado em 3 grupos para falar acerca desse louvor a Deus pelo que Ele faz. Ele fala da palavra desvalido, palavra necessitado e a expressão mulher estéril. Então ele dirige aos últimos versículos do Salmo a esses 3 grupos: desvalido, necessitado e mulher estéril. Afinal de contas, esses 3 nomes representam coisas boas? Representam, irmão? Não. Na hora que o Leandro chegou hoje cedo ali, eu comecei a falar mal do Leandro na frente dele, né? E tentando levar a Joana a pecar contra ele, né? Mas a Joana não caiu na tentação, né? E eu estava usando, né, o Leandro naquele momento, falando ali, e ela não caiu na tentação. Pelo Mas contrário, eu defendi ele. você defendeu ele. Foi um testemunho solene para você que leu, não foi? Pô, ela não estava me vendo e ela me defendeu. Que benção. Ainda bem que deu certo, irmão. Mas o Márcio olhou para trás e falou: o que o pastor está fazendo? O pastor está falando mal do Leandro aqui, como é que é esse negócio e tal. Eu vi que é piada, né, Márcio? Eu já ia pegar pedra. E por que eu estou falando isso, irmão? Eu não sei. Eu perdi o fio da meada de novo. Ô, Jesus, por que eu disse isso? Estava explicando desvalido. Desvalido, isso. Eu queria dizer, são termos que são ruins, né? Então, você fala coisas ruins para representar situações adversas, né? Complicadas, termos. Então, chamam a atenção. Então, esses termos que são colocados aqui, desvalido, necessitado e mulher estéril, eles são uma representação para uma realidade difícil do povo. Mas observe, se coloca a situação de dificuldade como exemplo para mostrar o que Deus pode fazer acima disso. Porque anteriormente você já viu, Deus deve ser louvado pelo que Ele
É. Então, esse Deus que é tudo aquilo que nós estudamos aqui, o que esse Deus transcendente pode fazer por um desvalido? O que esse Deus transcendente e maravilhoso pode fazer por um necessitado? O que esse Deus transcendente, glorioso e soberano pode fazer pela mulher estéril? Então, é óbvio, né, irmãos? É óbvio que em Israel havia muitos outros problemas. Assim como no nosso meio também existem vários tipos de problemas. É isso aí, a gente pode elencar e seria difícil. Não quer dizer que Deus só trate com esses 3 problemas. Quer dizer que Deus está utilizando no Salmo dessas 3 circunstâncias para demonstrar que Ele é digno de ser louvado pelo que Ele faz. Simples assim. Então, o que o Senhor faz? Para os irmãos lembrar, o pastor Pedro está chegando aí semana que vem, né? Então, repita comigo. O Senhor ergue. Repitam comigo. O Senhor ergue. Já botando os irmãos no clima. Okay? O Senhor ergue. Eu devo louvar o Senhor pelo que Ele faz. Vós, servos do Senhor, louvai. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Por quê? Pelo que Ele faz. O que Ele faz? Ele ergue. Então o texto diz, ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Então vamos começar da parte baixa da história. Qual é a parte baixa da história, poética da história? A palavra pó e a palavra monturo. Você já deve ter ouvido em algum lugar, alguma vez, com certeza, que você se humilhou tanto que você teve que colocar a sua boca no pó. Já ouviu falar disso alguma vez? Você já ouviu falar de pano de saco e cinza? Já ouviu falar disso? Tem umas igrejas aí que tem pastor utilizando pano de saco e cinza, né? Mas eu olho para o pano de saco e cinza, é tão limpinho. Né? É um negócio assim meio estranho, né? Complicado, irmão. É difícil demais, meu Deus do céu. As pessoas querem parecer uma coisa, né? E entra com ferragem. Mas veja, a ideia de pó, colocar a boca no pó, é uma situação de humilhação. Então você está tanto humilhado no sentido social, cultural, porque isso representa, esse pó pode representar, por exemplo, a condição de uma cidade queimada, quando fala que a cidade foi reduzida a cinzas. Ou seja, ela foi reduzida ao pó. Significa que a cidade foi o quê? Humilhada por um invasor, né? Então a expressão bíblica sempre remete à ideia da humilhação nesse sentido. Então o pó que aparece aqui é esse o pó da humilhação. Isso não é uma alegoria, viu, irmão? Isso também pode se colocar na história de Jó? Ou não? Sim, né? Você pode colocar, porque houve uma humilhação, né? Eu estou tentando achar a palavra pó aqui no contexto de Jó. Tem, não tem? Tem, eu estou tentando lembrar o texto aqui. Se alguém achar, me ajuda aí. Mas sim, porque ele foi humilhado. Ele foi humilhado em todos os sentidos, né? Tanto na relação familiar, na relação com seus amigos e, afinal de contas, na relação com o próprio mundo espiritual, né? Então ele estava ali naquela relação de humilhação. Boca no pó, sim, humilhação. É o que aconteceu com Davi também. José, Daniel, Moisés, né? Todos se humilhando de uma maneira ou de outra, por uma circunstância ou por outra. Né? Então aqui o salmista ele vai trazer essa palavra pó para trazer essa ideia da humilhação. Algo que está desvalorizado. E aí a coisa fica pior na palavra monturo, né? Eu não sei qual Bíblia que você está usando. De repente você tem até a resposta do que é monturo, né? Você está lendo a Bíblia aí, irmão? Tá? Está com sua Bíblia aberta? Qual é a palavra para monturo que tem na sua Bíblia aí? Se é que tem uma palavra diferente. Se tiver, né? O que é a palavra monturo, né? É, um monte de lixo, é verdade, né? Eu até coloquei ali, né, para facilitar, ao exemplo dos lixões contemporâneos, mas é um pouco pior. Porque não é só lixo. Essa palavra, ela também é utilizada no sentido comparativo ao estrume. Ao estrume.
Por quê? Porque é algo descartado. É algo fétido. É algo desvalorizado. Sabe? Então, essas duas palavras elas estão aí para colocar a condição de humilhação na sua última potência. Tipo assim, não tem como ir mais baixo do que isso. Não tem como ir mais baixo do que o pó. Não tem como ir mais baixo do que o estrume. Não tem como ir mais baixo do que o monturo, que o lixão. Não tem como ir mais baixo. E aí, meu querido, quando você entende isso, vem Deus e fala assim, mas eu vou te erguer. Entendeu? Diga aí. Jó 42:6 fala sobre o pó, né? Lê para mim, por favor. Fala assim, por isso me domino, me arrependo do pó e na cinza. Então, põe na cinza. Sim. No capítulo 2, ele diz que ele estava sentado sobre a cinza e Sobre a cinza. se raspando. Se raspava. Os Humilhação. amigos dele chegam e jogam pó. Sim. Aproveita aí, e abre para mim, por favor, Salmo 44, 25 e 26. Então, o que eu quero que você entenda, irmão? Quando Deus olha na sua transcendência para você, Ele não te vê aqui, nossa, olha ali, ó. Lá vai fulano legal, olha, ele é cheiroso, ele é bonitão, ela é maravilhosa, tal. Não, quando Deus nos vê na nossa condição real, o que Ele vê é pó. O que Ele vê é monturo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos louvar o Senhor pelo que Ele faz. Deus, meu querido irmão, Ele nos tirou de uma condição de desvalorização e nos elevou a um estado. Aqui o salmista vai colocar a ideia de príncipe, né? Mas agora eu estou falando em termos redentivos, né? Em termos redentivos, Deus te tirou do lamaçal do pecado e te constituiu filho de Deus. Deus te tirou do fundo do poço e te colocou ao lado dele, do seu trono, para julgar. Isso é digno de ser louvado? Yes. É ou não é, irmão? É. Leia para mim, meu querido. Pois a nossa alma está batida até ao pó do nosso corpo, como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. Então você vê que tem aí tanto a ideia do chão como a ideia do pó relacionada nessa humilhação. Mas o texto diz, a oração é essa, levanta-nos para socorrer-nos. Um Deus transcendente como Yahvé é um Deus imanente também, irmãos. O Deus que está lá sentado no trono é o Deus que vem aqui, aquele que está no pó e no monturo e o ergue. Então isso aqui não é uma palavra de vitória, não, viu, irmão? Uma palavra de vitória. Tipo assim, vou sentar lá dos príncipes, né? Tal, amanhã eu vou almoçar com o Biden, não sei o quê. Não, irmãos. Algumas pessoas estão utilizando discursos como esse para validar isso. Mas, acima de tudo, nos Salmos e na Bíblia geral, o que Deus está erguendo aqui é sempre de uma condição de deterioração espiritual para uma condição saudável espiritualmente. Deus sempre quer isso. Porque você pode ir com a sua coroa, com o seu trono, com os seus soldados, você pode ir com os seus bens, você pode ir com tudo isso para o seu inferno lá. Isso não vai te garantir absolutamente nada. Mas no momento que você é erguido espiritualmente na presença do Senhor, no sentido dele mudar seu status. Essa palavra é boa, hein? Mudar status, né? Você conhece, né? Sabe? Quando Deus te tira quando Deus te tira desse status de pecador que não confessa os seus pecados, alguém que está seguindo o curso deste mundo, um filho da desobediência, tantos outros nomes são dados, Deus te tira desse status e passa a te chamar filho de Deus. E o que você diz? Você diz, Abba, Pai. Você diz, Pai, porque agora você é filho. Isso é mudança de status. Por isso que a palavra aqui é a palavra desvalido. A ideia de não ter valor. A ideia de ser inferior. A outra palavra necessitado. A
A palavra necessitado na Bíblia, principalmente nos contextos da época dos reis e época de exílios, a ideia de alguém oprimido. Aí eu pergunto para você, irmão, você é oprimido? Eu sou oprimido? Nós somos oprimidos? É claro que somos. Podemos ser oprimidos espiritualmente falando, podemos ser oprimidos socialmente falando, podemos ser oprimidos por nós mesmos, por nossos problemas psicológicos, problemas... Olha, há muitas opressões para se analisar. Então Deus quer falar com você quando Ele usa essa palavra necessitado. Você é alguém que necessita de ajuda. E talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e você não encontre alguém pronto para te socorrer. Mas quando você olha para o céu, você vê que lá existe um Deus glorioso. E aquele Deus que está lá sentado no trono, Ele te contempla aqui, no pó, no monturo, e te ergue, te levanta, te coloca agora para viver uma vida que agrada a Ele com todo o coração. Então, por que o Senhor te ergue, meu irmão? O Senhor ergue para... O Senhor ergue para... O seu louvor. Para o seu louvor, não para o seu pecado. Você já viu essa? Tem. Abre lá primeiro livro de Reis 16:2. É uma palavra de Deus contra o rei Baasa. E é claro, eu coloquei isso aqui de propósito, né? Porque ali naquele texto, Deus levanta o rei, né? Ele ergue o rei. E aí ele ergue o rei, e o rei erguido, o que ele faz com o seu novo status? O que ele faz com a sua nova condição? O que ele faz com o seu novo trabalho? O que ele faz com a sua nova vida? O que ele faz com o que ele recebeu de novo na presença do Senhor? O Senhor que o ergueu, o que ele faz? Ele peca. Você acredita nisso? Ele resolve fazer o quê, gente? Pecar. Então o texto diz: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. E aí o que você faz? Tens andado no caminho de Jeroboão, tens feito a pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Então, meu irmão, Deus não nos ergue para vivermos em pecado. Deus nos ergue para vivermos para o seu louvor. Amém? Uma comparaçãozinha aqui interessante, a título de curiosidade. Wilson, você já recebeu aí a... Então, assim... Travou. Travou. Tudo culpa do Wilson lá, né? Esse pointer está muito desvalido. Necessitado. Aí, foi? Você que passou? Fica aí, por favor, querido, né? Só uma comparação para você perceber algo interessante aqui, ó. O Cântico de Ana, o Salmo 113 e o Cântico de Maria. Olha só que interessante. Levanta o pobre do pó, ele ergue do pó, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Depois, desde o monturo, exalta o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes. O necessitado para sentar ao lado dos príncipes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Você percebe que existe um padrão aqui interessante? Né? A ideia de que o Senhor ele deve ser louvado pelo que ele faz. E uma das questões desse louvar ao Senhor pelo que ele faz é porque ele ergue. São 3 cânticos aí para você, ó, falando sobre isso. Louve ao Senhor pelo que ele faz. O Senhor ergue e o Senhor também... O que ele faz? Exalta. Porque diz o texto, para assentar ao lado dos príncipes. Nessa figura de linguagem, irmão, porque tem que ser, né? Imagine se Deus fizesse todo o povo de Israel se assentar ao lado como príncipes. Quem que os príncipes iam governar, né? É óbvio que isso não pode ser literal. A ideia é que Deus tira você de um status e coloca em outro melhor. Na verdade, ele te tira do pior status e te coloca no melhor status.
Então, qual é o pior status? É o pó, é o monturo, é o necessitado, é o oprimido. É isso que nós vimos nas palavras anteriores. Agora Deus faz, ele vem, ele ergue com o propósito de exaltar, de colocar, portanto, numa posição de exaltação. Uma posição, nesse caso, de nobreza, né? Porque cá entre nós, né? Nem o pó, nem o monturo, nem o oprimido são posições nobres. Não há nada nobre nisso. Isso aí são coisas rejeitadas. Como diz, desvalida. Ninguém quer isso. Mas todo mundo quer nobreza, né? Não é verdade? Todo mundo quer nobreza. Todo mundo quer estar numa posição melhor. Todo mundo está. E muitas igrejas acabam que fazem disso um discurso de prosperidade, né? Vão lançar a mão, olha, Deus quer te erguer, te exaltar como príncipe. Tal, vamos fazer aqui. Igual eu vi essa semana lá, o pastor, o pessoal vinha, eu sei lá o que eles estavam carregando um papel. E sinceramente, tanto faz, podia ter escrito lá, eu serei vencedor, eu terei a minha casa, eu terei um filho, várias coisas assim de vitória. Aí o pastor estava lá, ele tinha basicamente uma espécie de trono ou púlpito, não sei o que é aquilo, e as pessoas chegavam com aquele papel, vinha um primeiro pastor, que devia ser um presbítero, né? Então assim, pegava, meio que colocava a mão na cabeça, devia estar colocando um óleo, alguma coisa, aí a pessoa ia para o pastor maior, que devia ser o bispo, né? E aí o bispo, ele pegava aquele papel, ele colocava ali sobre o púlpito, e ele pegava um martelo, que nós podemos chamar de martelo da fé, martelo de Deus, martelo de Thor, martelo de sei lá o quê, martelo da vitória, e ele então, ele batia naquele papel, dizendo, está decretado a sua vitória, está decretada a sua bênção, está decretado, aleluia, está exaltado, e a pessoa, irmãos, que triste, é triste isso, viu? Porque você via a pessoa pegando papel, alguns pegavam o papel, e você olhava para ela e sentia que realmente a pessoa estava querendo mesmo aquilo ali, né? E nós precisamos, irmão, nós somos o quê? Oprimidos, nós somos necessitados, essas pessoas são oprimidas, são necessitadas. Era o momento de elas receberem uma palavra que trouxesse para elas o sentido bíblico da exaltação, não o sentido humano dessa exaltação. Então eu creio que na misericórdia de Deus, Deus pode até agir em favor de muitas dessas pessoas pela misericórdia. Mas aquele indivíduo com martelo, ele prestará contas a Deus, meu querido. Porque ele está manipulando o povo de Deus. Então não posso manipular ninguém, no sentido de dizer que você será um nobre neste mundo. Não, irmãos. Porque o nosso reino não é deste mundo. O reino onde você vai ser nobre, o reino onde você vai ser príncipe ou uma princesa do Senhor, não é deste mundo. É de outro mundo. Então, de uma condição terrível, você passa a ser a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós passamos a ser reino e sacerdotes. Nós passamos a ser príncipes e juízes, que julgarão inclusive os próprios anjos. Meu querido, Deus nos eleva a uma condição de exaltação, porque o nosso Senhor foi exaltado. E em Cristo, a igreja será exaltada. Você sabe disso, né? Filipenses 2, Deus está lá, né? O que diz Filipenses 2, 8 a 11, né? Diz acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E olha que interessante, viu, irmão? Porque qual é o sentido da imanência de Deus? O que é a imanência de Deus, irmão? É o Deus que vem tratar com misericórdia conosco, correto? Onde você estava? Você estava no pó. Onde você estava? Você estava no monturo. E Deus, meu irmão, resolveu se humilhar. E aonde você estava? Afinal de contas, ir no pó e ir no monturo é se humilhar? É. Deus fez isso. E fez isso através de quem? De Jesus.
Quando a Bíblia fala que ele assumiu a forma humana, a forma de servo, ela está dizendo que ele se colocou no seu lugar, na sua posição. Ele se humilhou, diz o texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... Amém. Diga, Leandro. Essa parte de pós-montura, essa condição, é a condição do pecador ou é uma condição que alguém coloca na pessoa? As duas coisas. Até porque a segunda, ela é o resultado da primeira. Até Deus pode. O que eu acho que quer dizer é o seguinte, ela pode tanto representar o aspecto espiritual, como pode representar um aspecto de vida, né? As duas coisas. Na verdade, só existe um opressor, no sentido de oprimir o outro, né? Porque em essência, lá dentro ele está morto. Né? Essa que é a ideia. Então o pecado ele atua dentro e fora, nesse sentido. Efésios 2, irmão, porque não acabou a história. Então, o Senhor se humilhou e ele foi exaltado. Mas e você? Você, eu, nós? Olha Efésios 2, diz assim o texto. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, em outras palavras, e parafraseando o Salmo 113, e estando nós no pó e no monturo, nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu Deus, essa é a mensagem que aquela irmã que estava lá levando o papel para o pastor dar a martelada lá tinha que ouvir. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou. E o que ele fez? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, não nos lugares terreais em Cristo, nos lugares celestiais. Seremos exaltados. A igreja, irmão, ela será exaltada. E 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, pelo seu sacrifício, pela sua entrega, vos tornasseis ricos. Eu ouvi um glória a Deus? Muita plata? Não. Não estamos falando de dólares, não estamos falando de dinheiro, irmãos. Estamos falando da riqueza espiritual em Cristo Jesus. É isso que vale no final das contas, né? Então, onde você vai colocar o seu coração? O tempo está acabando, Jesus. Terceiro, para fechar. O Senhor ergue, o Senhor exalta e o Senhor frutifica. E aí ele fala, a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. Eu coloquei um tempo atrás a questão de Ana, o cântico de Ana, e ela cantou porque ela era uma mulher estéril, né? E Deus lhe deu um filho. Qual é o nome do filho de Ana mesmo? Samuel. Então ela louvou o Senhor, não é verdade? E aí você vai lendo na história do povo de Israel, você vai percebendo que essa ideia da mulher estéril, ela realmente tem muito peso. Porque a esterilidade, ela é vista no contexto bíblico, de muitas formas e maneiras, como algo ruim. Porque para o povo, a ideia de você multiplicar a sua família, ou você ter os frutos, né, os rebentos da oliveira, essa ideia era a bênção de Deus. Ou seja, havia um entendimento de que com muitos filhos, muita bênção. Com nenhum filho, pouca bênção. Isso é algo que estava o quê? Inerente na cultura. Então o sofrimento de Ana não era só o fato de não ter filho. Não era só uma questão emocional para si, com a ausência de um filho, mas também tudo aquilo que vinha sobre ela de fora para dentro. Aí você lembra da Eucana, né? O que a Eucana fazia? A Eucana que é só uma personificação de algo muito maior, viu? Porque não era só a Eucana que ficava lá na cabeça de Ana. Ah, você não tem filho, eu tenho.
Penina. Da Penina. Falei, Eucana é o marido. Eucana estava bem, Eucana está na bênção. Ó, ninguém me corrigiu, misericórdia. É. Mas vamos dizer, sabe que ele poderia duvidar num momento, no outro, né? Mas são conjecturas. Mas que Penina fez, né? E o que Penina fez, só ela fez? Com certeza não. Havia uma leva de gente de Israel prontinha para dizer, tá vendo aí? Você viu, Ana? Deus não abençoa. O que tem de gente para falar na cabeça da gente nessas horas, não, é terrível, né? Nossa, pai, misericórdia. É só Jesus não... Eu sei disso, né? Quando eu falei, vou ter o primeiro filho, né? Aí vinha o pessoal e falava o quê para mim? Antes de ter, né? Tá demorando, hein, pastor? Mas né? Não? Aí quando veio o primeiro, quando é que vem a segunda? Né? O quê? Não vem, meu filho, não vem. Nossa, já parou? Aí me manda um estudo lá do pastor Hernandes falando, olha, que os pais têm que ter mais de 2 filhos. Que bom pro pastor Hernandes, né? Bom pra ele. Eu sou eu, ele é ele. É. Mas assim, irmãos, pelo amor de Deus, assim, o que tinha de gente falando na cabeça de Ana, eu tenho certeza que era muita coisa. Mas por que eu estou falando isso? Dadas todas essas pressões que você pode imaginar na vida de uma mulher estéril, Deus está falando, onde não há nada, eu posso fazer tudo. Onde não há vida, eu posso dar vida. Onde há um deserto, eu posso transformar num manancial. E no Salmo ele fala, onde há uma mulher estéril, eu posso fazê-la uma alegre mãe de... Mais uma vez, assim como o desvalido, assim como o necessitado, agora ele compara a mulher estéril. Ele fala, eu posso mudar todas as coisas. Eu ergo, eu exalto, eu frutifico. E o que você faz? Você diz, aleluia. Louve o nome do Senhor, servos do Senhor. Louve em todo lugar, louve em todo tempo. Por quê? Porque o Senhor ergue, porque o Senhor exalta, porque o Senhor frutifica. Aí eu coloquei ali, né? A palavra estéril e a palavra filhos, né? Está dizendo justamente dessa situação de Deus mudar o status de um árido ambiente para um frutuoso lar. Então isso seria nas palavras de Fernandinho. Eu sei que você não gosta, mas tem muita gente que gosta, tá? Então assim, nas palavras de Fernandinho, seria o seguinte: Deus tem uma nova história para mim. É sério, irmão. Deus tem uma nova história para mim. Isso é poético, né? Por quê? Porque você tem uma história, você tem uma vida, você tem um contexto. Só Deus sabe o que você passou. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus na história, ainda que tudo esteja determinado por Deus, nos seus eternos decretos, na sua sabedoria, aleluia, né? Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando sequer um deles havia. É isso. Mas no viver prático da vida, quando você olha para a sua história antes de Cristo e quando você olha para a sua história depois que Cristo entra, você percebe, sim, Deus tem uma história nova para mim. Por quê? Porque Ele mudou a sua vida. Ele frutificou na sua vida. Ele ergueu a sua vida. Ele exaltou a sua vida. Ele te tornou filho de Deus. Amém, queridos? Então você que ficou comigo aí esses domingos de agosto, vai ouvir a seguinte pergunta, né? Quais são as lições sobre o louvor ao Senhor que podemos aprender a partir do Salmo 113 e que precisamos aplicar o nosso louvor total
nosso louvor na oração, o nosso louvor nas canções, o nosso louvor em vida. Olha, o que eu tenho que aplicar na minha vida? Louve ao Senhor em toda a situação. Louve ao Senhor pelo que Ele é. Louve ao Senhor pelo que Ele faz. Essa é a essência do Salmo 113. E é interessante, porque é justamente essa essência que precisa ser aplicada à nossa vida diariamente, né? Então não fique só com o ponto 1, não fique só com o ponto 2, não fique só com o ponto 3. Fique com os 3 pontos e aplique a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Perguntas? Para finalizar, você tem 1 minuto. Ou deu para nós entendermos tudo aí do Salmo 103? Quem não sabe, né? O nosso aplicativo da igreja está bombando, todo mundo acessando, ok? Se você ainda não acessou, você é um dos poucos que ainda não fez isso, felizmente. Mas assim, está bombando, todo mundo está acessando. Então lá na sala dos adultos você tem o material aqui, as apresentações PowerPoint, você tem as gravações das aulas para você poder sempre revisitar esse conteúdo e não esquecer. Então, se você ainda não entrou lá, meu querido, procure aí o secretário da igreja. Cadê o secretário? Está ali, né? Procure o Everton, que ele vai te ajudar a inserir você nessa nova realidade social. Tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus e louvar, então?